Seja bem-vindo à página Linha de Apoio. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre um tema não menos importante, que é a orientação e a educação acadêmica do jovem em Moçambique. Quando nós falamos da orientação acadêmica de um jovem, estamos a falar, na verdade, das decisões em que esta pessoa vai tomar para se orientar academicamente e, a posterior, profissionalmente na sua vida. Aquilo que a pessoa decide ser, aquilo que a pessoa decide abraçar, a causa pela qual esta pessoa decide lutar na sua vida, né? Pois, depois de nós nos orientarmos academicamente, nós vamos trabalhar. E este processo, como é que é feito? Será que este processo realmente é relevante durante o nosso processo de construção deste adolescente, que na verdade é um suporte, é um auxílio para o desenvolvimento da nossa comunidade e é um suporte de desenvolvimento para o nosso país? Pois eu digo, a orientação acadêmica do adolescente é de extrema importância para o nosso país. Pois este adolescente é que amanhã vai lutar pelas causas do nosso país. Seja no setor da educação, no setor da saúde, no setor da segurança ou em qualquer outro ambiente em que ele vá abraçar. Ele será um agente econômico que vai trabalhar de forma ativa para desenvolver a nossa comunidade e o nosso país em conjunto. Quando nós trabalhamos, quando nós nos orientamos academicamente, nós escolhemos abraçar uma causa que na verdade também não vai só incidir naquilo que é o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é aquilo que nós estudamos, também incide na nossa vida individual. O tipo de pai que eu hei de ser, o tipo de mãe que eu hei de ser, o tipo de agente ativo para o meu país eu hei de ser, o tipo de desenvolvimento, até que ponto eu vou poder ajudar no desenvolvimento do meu país. Se eu realmente sou uma pessoa que é capaz de desenvolver a um nível que pode vir a prover para outras pessoas. Nós vamos falar também um pouco sobre o estigma nesta fase que é a orientação acadêmica do adolescente em Moçambique. Também vamos falar sobre isto, porque também acontece muito. Vamos primeiro falar um pouco dos problemas que nós aqui podemos detectar como equipe da linha de apoio sobre esta parte ou esta fase que é de tamanha importância para o nosso país. Primeiro, para dizer que a orientação acadêmica do adolescente é um dos pilares para o desenvolvimento do nosso país. De que modo? Desde o momento que nós decidimos estudar alguma coisa, é aquilo que eu dizia anteriormente, nós decidimos lutar por uma causa. E lutar por uma causa também significa desenvolver e mudar alguma coisa na nossa comunidade. Nós identificamos uma necessidade no nosso distrito, na nossa comunidade, no nosso país e decidimos lutar para desenvolver esta atividade, também ganhando alguma coisa como remuneração por praticar esta atividade. Então, quando nós somos adolescentes, em Moçambique existe aquilo que é o nível básico e o nível médio. No nível básico, ele vai até a 10ª classe e vê o nível médio que termina na 12ª classe. Na 12ª classe, nós consideramos o estudante que ele está na fase pré-universitária. Quando este aluno está na fase pré-universitária, estamos a dizer que ele já está no momento em que vai decidir aquilo que ele vai se profissionalizar para depois trabalhar. Então, esta fase, que é a pré-universitária, na verdade deveria ser antecedida, ainda no nível básico, sobre a psicologia vocacional, que é, na verdade, uma fase em que seriam dadas ferramentas para que cada aluno, dentro da sua escola, ele começasse a ter noção sobre quais são as atividades que ele poderia exercer através das suas habilidades. Por exemplo, se a pessoa tem vocação para trabalhar com uma certa coisa, seria bom que esta pessoa realmente abraçasse a área que ele sente vontade, que sente essa facilidade, esta vontade de poder trabalhar com esta área. E, na verdade, quando falamos só de vocação ou de disponibilidade, por exemplo, temos um aluno que ele no nível básico, que é até 10ª classe, ele é bom de contas, é um bom matemático. Será que ele realmente sabe até que ponto, sendo matemático, ele pode chegar e pode desenvolver o nosso país? Quais são as áreas realmente em que a atividade que ele exerce, o conhecimento que ele tem e essa facilidade que ele tem em lidar com cálculos, até que ponto isto pode ser importante, não só para o desenvolvimento do nosso país, mas também até que ponto isto pode lhe trazer benefícios como provedor de um conhecimento ou de uma atividade?
Por quê? Porque muitas das vezes é um bom matemático, está no nível básico. Depois entra na fase média, que é quando é pré-universitário. Ele vai lá e decide fazer ciências com biologia, por exemplo. E ele vai encontrar lá matemática, química, física e aí vai. Mas depois ele entende que ele só pode fazer ensino de matemática e depois só pode se tornar professor de matemática. Por quê? Não tem noção de até que ponto a matemática pode ser tão importante para o desenvolvimento do nosso país e até que ponto um matemático pode passear por diversas áreas no nosso país. O pior, depois de terminar esse nível médio, que é a 12ª, não tem noção de que, por exemplo, um matemático, por mais que ele decida fazer esta matemática, não tem noção, por exemplo, de que este matemático também precisa de cursos ou de qualificações adicionais para poder aprimorar aquilo que ele já sabe e poder desenvolver maior capacidade e maior probabilidade de aceitação dentro do mercado. Ou então, colocar-se de tamanha qualidade a um nível em que ele mesmo pode ser o provedor ou o criador de uma nova fonte de renda, não só para si, mas para empregar os outros e criar o desenvolvimento na sua comunidade. Isso não serve só para os matemáticos. Por exemplo, alguém que entende de línguas. Estas pessoas geralmente, quando encontras um adolescente ou um pré-universitário que é bom a francês, a inglês, ele entende que ele só pode ser professor de inglês ou de francês. Então ele vai fazer ensino de português e de francês para poder se especializar nesta área e virar professor. Então acabamos tendo aqui uma aglomeração de adolescentes, de jovens pré-universitários que têm capacidades e tem uma facilidade de deslizar sobre diversas áreas e ele só entende que ele só pode virar professor, pode virar médico, pode virar polícia, pode virar militar. Enquanto que o país está num ritmo de desenvolvimento em que cada vez mais há necessidade de mão de obra. E esta mão de obra é tão escassa em alguns setores que até às vezes é necessário que o país importe mão de obra de fora para poder suprir a necessidade que temos no nosso país. Por quê? A falta do acesso à informação. O acesso à informação é que mata a nossa juventude. Não só a psicologia vocacional, que é uma coisa que o Ministério da Educação poderia começar já a pensar em implementar dentro das nossas escolas secundárias, que serviria como ferramenta para a orientação do adolescente nesta fase. Mas também nós não sabemos usar, nós não dotamos este adolescente de conhecimento sobre o uso das ferramentas que estão ao seu redor. Por exemplo, nós agora estamos numa era digital, onde quase todos os alunos das zonas urbanas, por exemplo, têm acesso a um telemóvel que tem acesso à internet. Mas ele não sabe até que ponto aquela ferramenta ou aquele telemóvel que está na sua mão pode lhe ser útil ao ponto de saber a que nível está a economia ou o desenvolvimento do país e saber entender quais são as necessidades que o mesmo requer. Ninguém sabe explicar nas escolas secundárias um pouco sobre as indústrias de Moçambique, como é que elas são, quais são as indústrias que estão mais fragilizadas, qual é a necessidade que o país tem hoje em dia, até que ponto este adolescente ele pode se banhar de conhecimento, seja dentro ou fora do país, ou fazendo cursos online, para poder desenvolver capacidades que possam ser úteis nessas indústrias que, por exemplo, estão a enfraquecer. E tem indústrias que já entraram em extinção em Moçambique. Estamos a falar de indústrias fracas e inexistentes, estamos a falar da indústria têxtil, por exemplo, que é uma indústria que quase que não é desenvolvida no nosso país. Nós temos tanta coisa no nosso país que podemos desenvolver, que podemos lutar para aumentar a capacidade, que pode ser uma forma de não só alavancar a economia, mas também criarmos fontes de trabalho, lutando contra a pobreza e lutando contra o desemprego do jovem em Moçambique, para que eles possam se empregar e se juntarem, criando pequenos grupos e desenvolvendo essas capacidades. Alguém, por exemplo, nasceu e cresceu sendo educado por pais que eram agricultores. Mas ele tem tanto trauma daquilo que é a agricultura, porque pensa aqui, só a agricultura é só aquela que serve, a agricultura familiar, aquela que serve somente para cultivar e trazer para casa para cozinhar. Mas que, por exemplo, pela machapa que a mãe tem, que já é grande,
A mãe do amigo tem que está ao lado da machamba da mãe. E a machamba do avô e tudo mais, que acaba criando hectares e hectares. Pode ser um sítio, por exemplo, que pode se desenvolver tomate, batata, cebola, alho, que são coisas que nós temos que importar sempre de lá de fora. Nós podemos começar a criar esse tipo de movimentos aqui dentro do nosso país. Mas tudo parte primeiro da nossa forma de estudar, aquilo que nós lutamos para aprender, aquilo que até onde nós nos desenvolvemos para poder lutar contra estas barreiras todas. Enquanto nós não desenvolvermos academicamente, nós não temos como desenvolver o país. O que é que vai acontecer? Sairemos todos das faculdades. Existem pessoas que abandonaram a faculdade para poder ir se inscrever em Matalane. Por quê? Porque sentiu a necessidade, o medo e a incerteza de dizer, olha, vou terminar o meu curso e não vou ter enquadramento. Então vale a pena ir a Matalane para poder ser polícia e começar a trabalhar para poder ter um salário garantido no final do mês. Enquanto que aquele curso que ele estava a fazer, que acha que no país não se precisa, é daqueles mesmo que no país está a precisar para poder fazer alguma coisa. Hoje em dia, não há emprego que vai se abrir numa grande indústria, por exemplo, que foi colocada no país por pessoas estrangeiras, em que você, sem falar língua, vai entrar lá para trabalhar, por mais que você seja inteligente. Não há como. Desde o momento em que o adolescente já começa a ter consciência sobre o desenvolvimento do seu país, ele também começa a ganhar consciência sobre que tipo de matérias ele deve começar a ter conhecimento. Desde o domínio das plataformas digitais, desde o domínio das línguas, desde o domínio de alguns processos educacionais, processos administrativos. Ele começa a se banhar desses cursos para que quando chegar a oportunidade, ele consiga ser uma pessoa qualificada para poder concorrer. Para poder concorrer, sim. Ou então esta pessoa começar a ter um olhar clínico para entender que o meu país está a desenvolver. Porém, nesta e naquela área, ninguém está a desenvolver, ninguém está a lutar para o desenvolvimento desta outra área que está a morrer, né? Ninguém está a incentivar o desenvolvimento desta área. Ninguém está a lutar para financiar, ninguém está a lutar para desenvolver, ninguém está a fazer nada por esta área. Então, eu e os meus colegas, que eu também sei que têm capacidade, vamos nos juntar, vamos fazer um plano de negócios, vamos procurar financiamento, vamos tentar fazer alguma coisa, começando de pequenos, para poder lutar contra este mal que nós temos, que é o desemprego. Somos muito jovens, queremos todos também trabalhar nas cidades. Por exemplo, vamos ver que todo mundo quer ser médico. A maior parte das pessoas fez medicina. Mas fizeram medicina onde? Todos no mesmo local. Fizeram todos medicina no mesmo local, no mesmo instituto. Todos têm o mesmo nível acadêmico. Todos têm instituto médio. De quê? De medicina, para ser enfermeiro, para ser assistente, para ser alguma coisa. Mas nós também precisamos de médicos especialistas. Precisamos de oftalmologistas, precisamos de otorrinolaringologistas, precisamos de vários tipos de médico que nós precisamos no nosso país. E não é só nas cidades, nas zonas rurais. Outra coisa que acontece é que as pessoas se formam e não aceitam ir para as zonas rurais para poderem trabalhar. E depois vem aquele novo assunto. Não há emprego em Moçambique, ninguém nos dá oportunidade, está tudo cheio. Mas lá nas zonas recônditas, que também temos pessoas que têm cataratas, também precisamos de dentistas. Ninguém quer lá estar, ninguém quer ir trabalhar. Realmente, as condições que os setores ou os locais que são colocados nas zonas recônditas não têm as mesmas qualidades de trabalho que as pessoas que trabalham na cidade ou na zona urbana. Claramente que não. Mas são locais que também precisam ser desenvolvidos. São locais que também precisam de mão de obra. Então, se nós não nos colocarmos à disposição, não aceitarmos lutar por uma causa, não aceitarmos ir para lá onde há necessidade por causa das condições que aquele local oferece, nós não vamos trabalhar. Vamos sempre lutar para estarmos no mesmo sítio, vamos todos lutar para ter os mesmos cursos, vamos todos lutar para ter o mesmo nível acadêmico e tudo mais. Tem cursos, ou existem locais, existem certos níveis que somente quem atingiu esse nível é que pode assumir um cargo.
Por exemplo, uma pessoa que fez mestrado, indústrias, tem empresas, tem locais que realmente querem quem fez mestrado. Se você fez licenciatura, lá você não vai entrar, porque eles entendem que você não tem qualificação acadêmica para ocupar aquele posto, para ser um diretor, para ser um PCA ou uma coisa assim. Você precisa estudar, precisa se orientar academicamente. Existem faculdades públicas em Moçambique que é para auxiliar estas pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade de noite. Existe a UP, existe a UM, que são faculdades que dão cursos de dia, que dão cursos que ninguém precisa pagar. A pessoa só vai ter que arranjar realmente um valor de chapa, valor de transporte e tudo mais, a logística em si. Mas a mensalidade não vai pagar. Não vai pagar, porque o governo já disponibilizou esta ferramenta para ser usada. Mas também, nós podemos começar a criar competências, ainda lá na adolescência, que são competências que vão nos dar algum rendimento para que nós possamos sustentar esta logística. Porque alguém pode dizer, olha, eu nem para a logística não tenho, eu até posso admitir na UP para fazer um curso, mas eu não tenho dinheiro de transporte porque vivo longe. Aprenda a fazer alguma coisa. Aprende a trançar, aprende a cultivar a terra, aprende a vender frangos, aprende a produzir ovos, aprende a fazer alguma coisa. Pois isto é que vai poder te dar sustento para poder desenvolver outras áreas da tua vida. Não existe, o governo não vai sair para distribuir dinheiro de transporte às pessoas. Não vai acontecer, irmãos, não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós precisamos começar a procurar formas de poder lidar com este mal que é o desemprego no nosso país. Mas tudo começa lá na orientação acadêmica do adolescente. Se nós não tivermos noção, primeiro, de quais são as possibilidades que nós temos dentro do nosso país, não acompanharmos o desenvolvimento do nosso país, não teremos como nos atualizar sobre os novos cursos, não teremos como entender qual é a necessidade que o nosso país tem. E assim não vamos poder responder à necessidade do país. O que é que vai acontecer? Os bons cargos serão ocupados por pessoas que vêm de fora. E nós sempre entraremos dentro de uma indústria que acaba de ser colocada como faxineiro, como porteiro, porque não sabemos falar nenhuma língua, não temos qualificação, nem nada. Então, começa tudo desde o momento em que o adolescente começa a saber usar as ferramentas que tem à sua disposição, que são os telemóveis, os seus professores, para perguntar, questionar, investigar no seu telemóvel sobre as tendências do país, saber como é que vai a economia moçambicana, o desenvolvimento, quais são as necessidades, quais são as novas tendências que existem em Moçambique, qual é a necessidade que existe em Moçambique, quais são as novas infraestruturas que estão a ser erguidas, quais serão as necessidades nestas novas infraestruturas. Depois de nós termos noção de como é que o nosso país está estruturado e quais são as novas tendências para sabermos quais são as necessidades que o nosso país está aqui a ter, nós vamos saber em que cursos nós podemos nos orientar, como é que nós podemos nos orientar, quais são os cursos adicionais que nós precisamos ter. Por exemplo, adianto dizer que línguas, por exemplo, é uma coisa que agora todo mundo precisa saber. E inglês é uma língua que praticamente em quase todas as garagens há quem ensina. Há quem não tem condições de pagar alguém no final do mês para poder ter este inglês na sua garagem e tudo mais. Na própria plataforma digital, no telemóvel, é possível aprender o inglês? Sim, é possível. Existem pessoas que aprendem inglês em casa, nas suas plataformas digitais, no seu computador, no seu telemóvel, com um amigo, na escola, é possível. Desde o momento que o adolescente tenha consciência da necessidade para que ele possa prestar atenção. Não adianta nada nós lutarmos com o adolescente, que nem ele sabe a importância da ferramenta que tem à sua disposição e não faz uso delas. Nós precisamos consciencializar o adolescente primeiro a saber usar de forma positiva as ferramentas que tem ao seu dispor para ele poder se banhar de conhecimento, ter acesso à informação e depois disso ele saber como se orientar academicamente. Também precisamos quebrar o estigma que existe sobre alguns cursos e dizermos não, isto aqui acho que não vai haver enquadramento, porque com isto não podes trabalhar no Estado. Existe o setor privado que também precisa ser desenvolvido. Existem muitas empresas que precisam empregar, precisam de pessoas qualificadas para trabalhar. Todos os dias em Moçambique é aberta uma nova empresa, é aberto um novo setor de serviço e nós precisamos estar preparados para esta fase. Este é um tema de
tamanha importância que eu nem sei se num vídeo só que a linha de apoio vai disponibilizar é possível nós distinguirmos aqui as necessidades. Mas começando a ter estas pequenas mudanças de mentalidade, nós já vamos conseguir uma grande diversidade, uma distribuição equitativa dos adolescentes que são pré-universitários para as diversas áreas que existem como educação. Por exemplo, a pessoa já vai saber que, olha, eu vou fazer ciências com biologia porque eu quero seguir isto. E isto me dá a possibilidade de trabalhar neste setor, naquele setor, e ainda posso desenvolver alguma coisa minha, né, um outro emprego, através deste curso que eu retirei, que eu cursei, que eu estudei, que eu me apliquei. E nós vamos poder desenvolver cada vez mais as outras áreas, suprindo a necessidade. Porque nós realmente, como jovens, somos muitos. Mas como corremos todos para a mesma área, não há emprego para ninguém. Entram somente alguns e as outras áreas entram em déficit. Então, quando nós começarmos a ter consciência de que a distribuição equitativa dos adolescentes sobre este pilar que é a orientação acadêmica do adolescente, sobre a educação, o pilar da educação, nós vamos começar daí a desenvolver o nosso país. Vamos começar a ter consciência de como é que o nosso país anda. Se nós tivermos adolescentes, jovens que foram empregados em grandes indústrias, na indústria extrativa, na agricultura e em muitos outros locais, nós vamos ter pessoas a fazerem relatórios conscientes, relatórios e a poder fazer um controle sobre o desenvolvimento do seu país e ter capacidade de discutir sobre o desenvolvimento do país e discutir e poder fazer alguma coisa para mudar o rumo do nosso país. As coisas não estão boas, não estão, mas nós podemos fazer alguma coisa como sociedade para poder tentar mudar o que está a acontecer aqui no nosso país. Este tema, aquilo que eu estava a explicar no início, este tema é completamente complexo e é impossível esgotar toda a matéria aqui no único vídeo. Nós vamos abrir uma sessão de perguntas e respostas e vamos fazer uma live lá mais em frente, nos próximos dias, ainda vamos avisar nas nossas plataformas, para podermos ter esta conversa e eu poder entender um pouco mais sobre como é que vocês estão em relação a esta matéria. Com isso, nós vamos nos consciencializar e vamos nos orientar de forma saudável. Enfim, eu sou a doutora Francisca Sandoane, sou psicóloga clínica e ativista social. Esta é a página Linha de Apoio. Siga-nos para poder acompanhar cada vez mais matérias. Fiquem bem e estamos abertos a questões, sugestões e ficamos por aqui.